Bom, boa tarde a todos. Essa minha apresentação está intitulada Direito Agrário e Ager com Pascos, Notas Gerais. Então, como o nome indica, não é nada muito aprofundado, eu vou passar sobre as características principais, tutela processual, natureza jurídica, história do Instituto do Ager com Pascos, ou em português, Pasto Comum, e esse é um tema muito pouco explorado, aliás, eu diria que é nada explorado nos manuais em português no Brasil, o que é muito triste, porque está muito, é como se fosse a ponte entre o direito público fundiário e o direito privado fundiário, e tem muitos assuntos interessantes, e os métodos fundiários e de limitações de fundo, né, geodemarcações que os romanos faziam, continuam sendo utilizados até hoje. Então, além de ser um assunto muito complexo, interessante, é também atualíssimo e merecia um tratamento mais atento. Em razão de ser um assunto pouco conhecido no Brasil, eu reservei a primeira parte da exposição para uma introdução, dando uns conceitos que não são de pasto comum, mas que são importantes para entender o pasto comum, como a centuriatio, as civitates e um pouquinho sobre agri-públicos em geral, que a gente vai ver que agri-compásculos pode ser entendido como uma espécie de agri-públicos. Pois bem, a centuriatio. Centuriatio era um modo de divisão de terras que os romanos faziam quando se fundava uma cidade, quando se conquistava uma província, ou você destrói um município, ou você destrói um município e reorganiza e faz esse tipo de divisão. Também pode ser chamado de adsignatio, limitatio, enfim, de várias maneiras. Mas centuriatio, acho que, e assignatio são as formas mais comuns. Esse modo de divisão de terras, ao que tudo indica, é muito antigo. Inclusive, alguns traços do procedimento de divisão de terras são claramente ritualísticos e simbólicos, o que denuncia, por sua vez, a origem vetusta desse instituto. Então, quando você iria fazer a demarcação final das cidades, bem antes de dividir os lotes para os cidadãos, tem lá um ritual, você tem que pular o traço que se faz no chão, tem uma cerimônia, enfim. Só para ilustrar que a origem desse instituto provavelmente é muito antigo. Apesar disso, ele foi também muito contínuo ao longo da história romana, de modo que a maior parte das fontes que a gente tem sobre a, essa atividade dos agrimensores romanos são do período imperial e estão reunidas em compilatos como o Corpus Agrimensorum, os Grammaticus Veteris e, aliás, aproveito esse ensejo para dizer que no, posteriormente na apresentação eu vou citar alguns fragmentos desses gramáticos, desses agrimensores, e eu digo nome e um número depois. Esse número depois é relativo à obra do Lachmann, do Grammatic Veteris do Lachmann. Então, só para embora já tenha outras, como por exemplo do Campbell, muito mais recente, eu acho que é de mais fácil acesso online do Lachmann para consulta por quem estiver assistindo. Pois bem, e graças a essas inúmeras obras, das quais várias nos chegaram dos agrimensores, que a gente encontra riquezas de detalhes, não só da maneira como eles dividiam as terras, mas os problemas jurídicos envolvendo a divisão de terras. Então, eles mencionam como se resolve as controvérsias, quais são os tipos de controvérsias, inclusive controvérsias conceituais sobre classificação de tipos de terras, etc. Num resumo
muito resumido, só para poder prosseguir para compreender o que é o Parque Comum. Os funcionários, os especialistas técnicos em dividir terra eram chamados de gromáticos, ou agrimensores, mas convém se chamar de gromáticos em virtude do instrumento de demarcação de terras que se chamava groma. Esse instrumento não é uma invenção romana, existiam outros povos antigos, mas os romanos utilizaram muito esse método de demarcação com a groma. Imagine uma grande haste. No topo dessa grande haste tem uma cruz na horizontal e pendendo de uma das pontas dessa cruz tem um cordãozinho com uma pedra. Essa, a função disso é você conseguir demarcar as estradas principais de um modo que o ângulo seja reto seja ortogonal em relação ao Cardos e o Decúmulos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, cada funcionário gromático, você colocava a groma no centro de onde seria a nova demarcação ou da nova cidade, geralmente haveria um fórum onde essa groma foi fincada, dava-se 100 passos para cada um dos lados dos eixos da cruz e se fazia outra marcação. A partir daí é só você continuar em linha reta que o ângulo de 90 graus já está preservado. E esse ângulo de 90 graus não é só um preciosismo, não é um toque dos gromáticos, não tem que ser exatamente 90 graus. É porque isso vai influenciar. No começo não, mas conforme as estradas vão ficando mais vão ficando maiores, isso vai diminuir muito o tamanho de algumas terras em relação às outras, e existem disciplinas diferentes para os lotes que não são exatamente quadrados, mas são retangulares, enfim. Mas são outros detalhes que não faz sentido abordar aqui. Então, fincava-se a groma e fazia-se também, num sentido de cruz, duas grandes estradas principais. A que está na direção norte-sul, chama-se Cardo, e a leste-oeste, o Decúmanos, Cardos máximos e Decúmanos máximos. Ao longo do Cardo se fazia outras estradas paralelas, que são os cárdines secundários e os decúmenos secundários, e a partir daí você faz outras ainda divisões com estradas vicinais, com outros tipos de estradas menores. Então, tinha não só uma hierarquia de tamanho de terreno, mas também uma hierarquia de estradas. E isso influencia no regime de quem vai manter essa estrada transitável, qual é o tamanho dessa estrada, o que se pode transportar nessa estrada. E entra também, no caso das estradas menores, as diversas servidões de passagens que existem. Pois bem, quando você chegava na unidade menor de divisão desses lotes, e às vezes eram exatamente quadrados, né? Mas como eu disse, existem variações a depender do tipo de terreno, relevo, etc. Esse lote menor teria uma distância de um tamanho de meio hectare, que são o Júgara, né? Que já discutimos em outro momento, quando conversávamos sobre a origem da propriedade. Um conjunto de 100 dessas herédia de meio hectare formava uma centúria. É por isso que o nome é centúria, aliás. Então se distribuía dessa maneira, e é aí que está a origem do nome centuriátio, e isso tinha muitas implicações também de censo, de onde você está alocado para votar, etc. É, essas terras eram, como disse, essa divisão era feita por especialistas, tinha toda uma literatura sobre esse assunto, vinculados à autoridade estatal, mas não necessariamente a autoridade estatal romana também pode ser da própria cidade, que tinha personalidades jurídicas diferentes, que é um ponto que eu vou falar agora, e tem muita linha de pesquisa sobre a existência ou não de personalidade jurídica de cidades e quanto mais de Estado. Isso é uma dor de cabeça e não vale a pena falar sobre isso agora. Vamos considerar que existe.
para facilitar, porque também não é absurdo falar que existe, mas tem controvérsias. Considerando que existe, a gente pode fazer entender a dinâmica de Roma de uma maneira sincrônica, como o poder máximo estando na cidade-estado de Roma, a República Romana, que seria essa associação, então teria essa personalidade jurídica própria. Quando essa personalidade jurídica lidava com outros indivíduos, lidava em termos de direito público e de soberania, não é exatamente como no direito moderno, que quando o Estado assume o papel de um particular no interesse que é particular, ele vai ser disciplinado, essa relação vai ser disciplinada pelo direito privado, não era assim em Roma. Existiam outros tipos de personalidade de direito público também, que são as cidades, né, as civitates, segundo o tópico da introdução. Para resumir, falemos só de duas: os municípios e as colônias. Os municípios geralmente eram cidades já existentes que Roma conquistava e eram anexadas ao Império Romano, mantinham certa autonomia, possuíam certos magistrados. Agora vai haver diferença. O magistrado na idade republicana, depois com a funcionalização da burocracia imperial vai ser outro tipo, mas enfim, havia um certo tipo de autonomia e também personalidade jurídica. E as colônias, que eram assentamentos criados pela capital do império, com fins ou de recompensar militares, que era muito comum, então os veteranos de campanhas militares recebiam lotes de terras depois de, sei lá, 20 anos em campanha na Gália, ele vai lá e recebe um lote de terra perto dos Alpes e numa colônia sendo fundada, mas também tinha uma razão de segurança nas províncias mais rebeldes. Então, você conseguia aculturar essas populações criando essas colônias romanas. É, e já essas colônias tinham, quando se demarcava o território, o terreno sob a autoridade da pessoa jurídica dos municípios ou das colônias também pode ser chamado de área públicos. Só que a diferença é que quando a disposição desse agro público tem interesse exclusivamente patrimonial, o direito aplicável para os municípios e para as colônias não é o público, então não é uma relação de soberania, mas sim uma relação privada. Não quando se trata por exemplo, de um processo penal ou outro tipo de uso do império no município e na colônia. E, por fim, o agro públicos, né? A gente pode dividir os terrenos públicos em trocentas mil classificações diferentes. Quando eu comecei a ler os gromáticos, tem um livro, acho, Frontino, que ele se chama A Classificação das Terras, né? E ele começa a dar essa classificação. E eu terminei eu li de novo. Mas ele está falando a mesma coisa duas vezes, está confuso. Aí eu fui ver um comentário que outro gramático fez sobre esse livro e o gramático também não entendeu muito bem e falou, não é bem assim isso aqui. Então, realmente, é um assunto difícil essa classificação. Entenda-se tão somente dessa maneira, para simplificar. Um terreno que não é propriedade privada, que e, portanto, é propriedade do Estado. Vamos deixar aqui de lado se é Estado entendido como personalidade jurídica ou como o conjunto do pópulos romanos que, portanto, pode usar esse local. Mas, mas sim um terreno público, né? E, e esse terreno, os tipos desse terreno, as classificações vão variar em virtude se você pode dispor livremente desse bem, se existe um interesse patrimonial nesse bem, então um teatro, uma terma, você não vai ficar vendendo, é um tipo de uso público diferente do que você faz com pasto, que você pode locar para aumentar a renda do Estado e para outro tipo de situações. Em nível de introdução, eu acho que tá bom, eu espero que não tenha ficado mais confuso do que antes é, essas informações, mas ao longo da apresentação vão ser introduzidos outros fatos e eu vou voltar, né, a esses tópicos para ficar mais claro. Quanto à classificação do pasto comum. Primeiro, eu trago aqui
três acepções possíveis do termo compáscua, que essas três acepções são propostas por Emilio Sereni, em sua obra Comunità Rurale nell'Italia Antica. A primeira acepção é um pasto, um terreno de uso coletivo de todos aqui entenda-se de todos de uma cidade, de todos sob qual autoridade desse terreno está. Segunda acepção, uso comum dos proprietários próximos. Aí já restringe, porque para ser proprietário tem que ter preencher umas certos requisitos jurídicos de capacidade. E terceiro, uso comum de proprietários imediatamente vizinhos. Vamos reter essas três acepções possíveis e na análise das classificações de passos públicos que a gente pode encontrar no direito romano. Primeira classificação de pastos públicos, o Pascua Coloniae, ou seja, os pastos da colônia. Eram mão mortas de titularidade da colônia, da autoridade citadina da colônia, enquanto pessoa jurídica. Pelo fato de ser mão morta, não existe disponibilidade desse imóvel. E a finalidade do Páscoa Colônia é atender a qualquer necessidade pública que a política do momento entenda. Então, é, você deixa todo mundo pastar, ou você deixa os animais de estrangeiros, que era uma finalidade bem comum para esse tipo de terreno, serem apacentados nesse terreno. E por que animais de estrangeiros? Porque estrangeiros dificilmente iriam conseguir ter uma, um imóvel na colônia, então, para facilitar o intercâmbio comercial e o assentamento e blá blá blá, dava-se essa destinação à Páscoa e Colônia. E, portanto, também não havia designações individuais desse terreno, já que não existe disponibilidade por parte da autoridade estatal. Segunda tipo de pasto público que a gente pode encontrar, Pascua colonarum, ou seja, não é mais os pastos da colônia, mas sim os pastos dos colonos. A divisão parece sutil e reside no fato de que, ao invés de ser propriedade da pessoa jurídica do Estado, representado pelo magistrado em suas potestas, é de propriedade de todos os colonos da colônia, aos quais tem a designação desse terreno nominatim. Na prática, assim, no plano fático, observando a situação, ela é quase idêntica. É um pasto que é de todo mundo, só que haveria um documento com o nome de todos os pátrias famílias do lugar, em que eles teriam titularidade sobre o imóvel. Já no outro tipo, eles não teriam, mas sem autoridade estatal. E, portanto, há livre disponibilidade desse tipo de fundo na Páscoa Colonarum. Quais são os tipos de finalidade que se podem dar a esse tipo de pasto? Primeiro, um uso comum gratuito, semelhante ao Páscoa Colônia. E isso seria, como a gente viu, a primeira acepção de compáscoa de Emílio Sereni. Segundo tipo de uso seria um uso exclusivo e, portanto, oneroso. De que maneira? Através de locações feitas pelo ente público, enfiteuse e até mesmo venda. Mas como se trata de venda de um terreno público, vai haver uma contrapartida do pagamento, possivelmente de um vertigal, porque não se trata de propriedade privada. Para Burdesi, em sua obra Studi Sulager Publicus, ele entende que o conceito de compascus, que como a gente vai ver tem uma acepção técnica mais restrita, equivale ao conceito de Pascua Colonarum, que é essa classificação que a gente está estudando agora. Isso não parece ser verdade, porque não apenas as colônias tinham o domínio eminente sobre os pastos públicos a elas sujeitos. Domínio eminente naquele sentido que não é uma propriedade privada, é uma propriedade do Estado que ele pode retomar a qualquer momento, por mais que isso dê dor de cabeça política. E, de fato, obras como
O Lager Scriptuarius, que é outro tipo de Hager públicos do Camille Trapenat, desenvolve bastante de que maneiras haveria essa expropriação, não é exatamente expropriação, a chamada de volta desse terreno público que está sendo cedido a particulares também em municípios, não só em colônias. Então, já que não é só em colônia que havia Hager com Pascos, não podemos fazer uma equivalência entre Compascos e Pasco Colonarum. Outro tipo de pasto que a gente encontra nas colônias já não é mais um pasto comum, é propriedade privada, e, portanto, não há o que se falar sobre esse tipo de pasto nessa apresentação. E, finalmente, a gente chega no ager com pastos em sentido estrito, que é o que a gente vai trabalhar. Ele também é chamado nas fontes de comúnia, comunália ou nas províncias, segundo Flaco, pró-indiviso. A gente pode entender esse agrocompasso em sentido estrito como um passo comum atribuído a proprietários vizinhos. E, portanto, aí a gente encontra a segunda e a terceira acepções de Emílio Sereni sobre a palavra compáscua, ou seja, uso comum de propriedades próximos e uso comum de proprietários imediatamente vizinhos. E aí entra uma certa equivocidade do vocábulo viquinos. Na verdade, qualquer um que estuda um pouquinho de direito romano já vai entender que quase todos os termos são bem equívocos. Então, em certo momento usa esse termo no sentido técnico, em outra passagem usa a mesma palavra, mas no sentido técnico. Então, compáscua tem essas três acepções, aí quando a gente fala ager compáscuos, não. Enfim, e viquinos, vicinos é a mesma coisa. Deve-se distinguir entre os vicini e os proximi ou os attigui. Em português, eu sinto que é um pouco oposto do que era o significado do latim. Proximi ou attigui são os proprietários imediatamente fronteiriços ao que seria o passo comum. A gente pensa em próximos, a gente não imagina que está imediatamente fronteiriço, mas o sentido da palavra em latim é essa. E vicini é o contrário. Não são aqueles imediatamente, podem até ser, mas também englobam alguns proprietários que têm algum terreno separando e, portanto, deva haver uma servidão de passagem para isso. E, de fato, o Flaccus, em 152, 12 e 17, do seu livro De Conditionibus Agrorum, falando sobre os tipos de servidões de passagem que existe depois das adesignações, menciona silvas quase públicas, imopróprias quase victinorum. Ele está falando de bosques, mas se entenda pastos, porque depois eu não transcrevi o fragmento inteiro, mas ele fala que esses vizinhos, só esses vizinhos podem cultivar e apacentar nesses terrenos e não todo mundo, como ocorre em outros tipos de fundos. Mas é curioso notar a maneira como ele define quase públicos e quase particulares, não é nenhum nem outro. Lembremos também que os gromáticos não eram juristas. Embora, em geral, os intelectuais em Roma soubessem bastante direito, né, que era meio o modus operandi da cultura, não eram juristas. Então a gente encontra esse tipo de coisa esdrúxula. Mas, apesar de ser esdrúxulo, realmente traduz bem qual é a disciplina do Compasco. Um último tópico sobre essa diferença de vizinhos e próximos é que a gente encontra na literatura alguma controvérsia sobre diferentes disciplinas, a depender se os proprietários estão imediatamente fronteiriços ao passo comum ou se eles estão um pouco distantes ao passo comum. Ao que parece, não existe uma diferença. Essa passagem de Flacos, que denuncia a existência de fundos distantes do passo comum, não faz nenhuma menção à aplicação diversa do direito, mas cito aqui, para desencargo de consciência, a obra Studi sulle origini del comune rurale de Bonetti, que pensa diversamente. Quanto à natureza jurídica do passo comum. Primeiro,
não se trata de propriedade, que só para ficar bem claro na cabeça. Para ter o passo comum, você precisa ser proprietário de um fundo na colônia ou no município, mas esse fundo não é o passo comum. É onde você vai apacentar o seu rebanho junto de outros proprietários vizinhos ou próximos que também utilizam esse mesmo terreno. Então, você é proprietário do seu fundo, mas não do passo comum. Então, quando eu falo água com pastos, é dele que eu estou dizendo. E, portanto, você não é proprietário dele. Apesar disso, a gente encontra é, uma passagem de. Tem outras passagens também, mas eu selecionei uma de cada para não ficar muito extenso. De Júlio Frontino, em 15:23 a 24. É, só para ilustrar, não sei quantos já lidaram com a compilação do Lachmann, mas o primeiro número diz respeito à página da obra, então é bem simples, não é igual de gesto. Você abre na página 15 da obra, vai estar lá. Agora, 23 e 24 são as linhas. É, essa daqui, na verdade, é uma citação secundária do Frontino feita por Úrbico, que comentou o livro De Controvérsias de Júlio Frontino. Comentou vários livros de Júlio Frontino, inclusive De Controvérsias. E escreve Frontino: Est et pasquorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune. Ou seja, a propriedade é relativa ao fundo. A propriedade do agro com pastos é do fundo, do imóvel, e não do proprietário, embora comum. Ou seja, o passo todo mundo utiliza, mas o dono do passo não é quem é o dono do imóvel dominante, entre aspas, mas sim o próprio imóvel, que é uma linguagem muito comum se a gente olhar no capítulo, no título relativo a servidões no digesto é uma linguagem muito comum para direito real. Se fala que tal direito é do imóvel, é do prédio, que é uma coisa, sou estranho, mas isso já lança umas luzes sobre qual é a natureza jurídica do pasto comum. É evidente que isso não quer dizer que o imóvel tinha propriedade, porque imóveis, coisas não podem ser titulares de propriedade, né? O Frontino não é um jurista. E seja pelo fato dele não ser um jurista, seja pelo fato de um vulgarismo já dessa época do direito, a gente encontra esse tipo de coisa. Aqui um parênteses. Estou utilizando o conceito de vulgarismo no direito no mesmo sentido que Talamanca usa no Institutiones dele, porque pode levar a engano. A gente pensa em vulgarismo, a gente pensa, é o direito que os bárbaros mudaram e colocaram, sei lá, lutas no lugar de contrato. Só para ser bem pitoresco. Mas não é esse sentido de vulgarismo. Vulgarismo, segundo o Talamanca, é a perda da cientificidade na lida com o direito, e não a perda dos institutos. Por exemplo, é, o, e o vulgarismo se opõe ao classicismo, né? Então, no classicismo, a gente tem a caríssima distinção entre propriedade e posse. No direito vulgar, a gente também tem essa clara distinção, só que não terminologicamente. Então, começa a se usar o termo posse para designar títulos de propriedade e também para designar posse, ou seja, as pessoas estão ficando um pouco confusas, tem menos tradição escolástica, tem menos acesso a livros, perde-se essa simplicidade dialética do direito clássico, mas o instituto é o mesmo. Tanto é que diferencia-se essa palavra posse por outro adjetivo, posse firme ou posse efêmera nesse período vulgar. Então, quando o Frontino fala propriedade, entenda-se outra coisa, mas a noção da natureza jurídica que a gente quer encontrar não é a técnica, só a palavra. É, pois bem, Vecidos primeiro tom não pode ser propriedade porque é área públicos. Ponto. Segundo, também não pode ser um direito pessoal do dono do imóvel, entre aspas, dominante. Eu estou falando do dono do imóvel dominante, estou acabando dando spoiler, mas, enfim, não é um direito pessoal do dono do imóvel dominante, porque a relação é entre dois imóveis, como a própria passagem de Frontino menciona, tem a ver com o prédio e não com a pessoa. Em algumas passagens dos gramáticos,
eles mencionam certa persone, mas isso não quer dizer que o direito seja de titularidade pessoal, obrigacional, mas sim que são de pessoas delimitadas e não da colônia inteira, né? Porque existe outros tipos de passos que todo mundo nominatim está designado a utilizar, como o passo colonário. Existe uma tese que propõe que a natureza jurídica do passo comum é de composse, já que não posse é propriedade, porque se trata de terreno público, haveria de ser composse. E é defendida por Burdesi no, no Studi sull'Agri Público, que eu já mencionei anteriormente, e também por Tibiletti, Ricerche di Storia Agraria Romana. Entretanto, vários autores de peso também discordam da tese da composse pelo fato é, de que existe uma relação entre dois imóveis e não é uma relação de enquanto você está lá utilizando o pasto comum, você tem a posse, deixando de utilizar, você perde a posse. Não, porque existe transmissão inter vivos e causa-mortes disso, o que não ocorre com a posse. Pelo menos via de regra, não ocorre com a posse. E defensores dessa ideia que discorda do Bordesi, do Tibiletti, é o Kaser, no agora peço perdão pela minha péssima pronúncia do alemão, no Die Typen der römischen Bodenrecht in der Späteren Republik. E Ernst Levy, no West Roman Vulgar Law, uma obra imprescindível no estudo de terrenos e públicos e propriedade romana. É, indo para outra hipótese, né? A gente viu que na propriedade, não é posse, não é direito pessoal, também não pode ser servidão. A primeira coisa que a gente pensa é servidão. O imóvel está sendo apacentado por outro, mas não pode ser servidão porque se trata de terreno público. E servidão é entre dois terrenos privados. E não havia exatamente a noção de servidão administrativa em direito romano, como essa noção é bem recente, na verdade, na doutrina e remonta à literatura francesa, salvo engano. E como a gente viu, existe essa clara hierarquia de domínio eminente nos terrenos destinados a pasto comum, por exemplo, na obra do Camille Rappenat que eu mencionei anteriormente. Também não pode a natureza jurídica ser de pertença ou de acessoriedade, porque os fundos não são do mesmo proprietário. Então, o terreno sujeito a passo comum e o imóvel dominante não são de titularidade da mesma pessoa. Um é público, outro é privado, não há relação de pertença ou de acessoriedade, exceto no sentido análogo. Ou se não é essa porção de coisas, né, o que é que é? Aí que fica quase uma piada, né? Porque fala 300 mil coisas que não é, e chega no que é, você fala, é sui generis. Mas, infelizmente, essa é a resposta que geralmente entendem sobre a natureza do agriocompascos. Definamos assim: direito real de gozo sui generis, semelhante à servidão. Autores que concordam, para ver que não sou só eu, né? Autores que concordam com isso. O Voigt, na obra Über die Staatsrechtliche Possessio, Bruges, Le Doctrine Juridique, e o Kaser no Die Typen, que eu não vou falar de novo, esse título imenso. Mas são esses três autores que seguem essa linha e realmente é, as obras mais recentes que eu encontrei sobre esse assunto também vão por esse caminho, então parece ser uma doutrina ainda bem atual. E, e essa natureza jurídica se traduz pelo fato de ser um direito que acompanha o fundo e não a pessoa, e o direito aplicável é o ius ordinarium, como o Frontino também expressamente diz no De Controversias 16:12. Não se tem informações certas sobre nenhuma maneira que se utilizavam do pasto comum. Então é tudo muito hipotético.
mas algumas ideias despontam para explicar qual era o regime de utilização do passo comum. Eu trago aqui a de Humberto Laffi, em seu artigo Lager com, Lager com Pascos, que propõe a utilização mediante cotas ideais no passo comum, proporcionais à extensão do imóvel dominante, entre aspas, porque não é uma relação de servidão própria, né, sui generis. E essa cota é expressa não por uma divisão visível no passo comum. A gente viu que um dos nomes do agricompasso nas províncias era pró-indiviso, e também é difícil, não eram terrenos muito grandes, eu tô dando outro spoiler, não eram terrenos muito grandes, então se dividir ficaria menor ainda, e para apacentar animais é preciso de muito espaço. Então, muito provavelmente o que eles faziam é marcavam seus animais, como até hoje é feito, marcam os animais, deixam eles passando, depois se recolhem o qual é de quem, e se tiver controvérsia, a gente ainda vai ver no tópico de tutela processual disso daí. Mas a expressão, portanto, dessas cotas ideais se dá por cabeças de gado. Então, seu imóvel tem 300 hectares, você pode ter X número de cabeças de gado no passo comum. Vai mais ou menos nesse sentido, mas como eu disse, não existe nenhuma informação muito certa sobre a maneira de utilização do passo comum. Vencida a sua natureza jurídica, como que se constituía um ager com pastos? Maneira mais, é, eu não sei se você pode dizer mais tradicional, mas a mais, sim, eu posso dizer a mais tradicional, mas talvez não mais a mais comum, é por adsignatio, por autoridade estatal ou colonial ou municipal, enfim, qualquer autoridade que possa fazer uma divisão de terras e atribuir a particulares. Lembrando que essa atribuição é diferente da atribuição que se faz para o imóvel dominante, não a título privado, porque o imóvel dominante também foi distribuído originalmente na colônia por alguém e virou propriedade privada, ainda que provincial. É, e essa é a maneira mais comum, como mencionei. Mas outra, mais tradicional, mas outra maneira talvez mais comum de se constituir um passo comum é por pactuação privada entre os possuidores, os usufrutuários, de agri ocupatori. Pois bem, por que eu estou dizendo possuidores ou usufrutuários? A propriedade romana, durante a maior parte de sua história, na doutrina clássica ou classicista, ainda que extemporânea ao período clássico, sempre vai entender que para ter propriedade privada você tem que ter imunidade tributária. Então, se o dominium ex iure quiritium se define, dentre outras coisas, pelo fato de você não precisar pagar para o Estado para ter aquela coisa. Já qualquer outra propriedade privada, né, lembramos que em Roma tinham várias modalidades de direito de propriedade, pagava-se alguma coisa porque a propriedade iminente era do Estado. E para não cometer uma atecnia, a gente encontra ao longo de todo o Corpus Juris Civilis, quando se fala de propriedade provincial, se fala de possessores vel usufrutuários, possuidores ou usufrutuários. Aqui, evidentemente, não está usando o sentido técnico de posse, nem técnico de usufruto, mas sim tentando encontrar algum meio termo que não fira a sistemática do direito civil clássico de chamar coisas imóveis não imunes de propriedade, e ao mesmo tempo que possa traduzir o que era essa relação real das pessoas com propriedade provincial. Pois bem, esses possuidores, os usuários, que na prática eram proprietários, mas não podíamos chamar assim, por uma falta de classicismo, de agri-ocupatório, pactuavam entre si que determinada região vizinha ou próxima aos seus imóveis ocupados seria de passo comum. E esse pacto, não sei, não se sabe de que maneira pactuava-se isso, porque, em geral, você estabelece servidões por emancipatio e uricécio, mas como não é uma res mancipi, porque se trata de agri públicos, não pode ser dessa maneira. Enfim, talvez por traditio, como eram a,
a estipulação de servidões em terreno provincial, mas a gente sabe que Águia com Pascos também não era uma servidão em sentido próprio. Então, é um grande mistério a maneira como que se pactuavam isso. Mas, de toda maneira, seja como for que eles pactuavam, o Estado reconhecia. Então, para ser Águia com Pascos, sempre tem um Estado no meio. Seja logo no começo, quando ele diretamente atribui a alguém esse fato, seja depois quando ele reconhece essa atribuição sobre um terreno que era dele. Porque os agri-ocupatori é um tipo de agri-públicos, eu mencionei, a gente ia voltar para agri-públicos ainda, é um tipo de agri-públicos, digamos assim, que o Estado deixava ocupar. Não via razões de não ocupar. Não se sabe se existia uma regra sobre qual pode ser ocupado e qual não pode, mas claramente existia um tipo de solo na Itália que, se você ocupasse, você era expulso de lá, e outros, se você ocupasse, as pessoas até gostavam de você. Poxa, isso aqui era um pântano horrível, era uma floresta, se transformou numa grande monocultura de exportação. Então, isso inclusive, está no germe da reforma dos Gracos, que deu uma revolta tremenda em Roma. Os patrícios começaram a ocupar todos os lugares, deixaram eles ocuparem, enfim. Vamos deixar essa história para outro momento. Mas o fato é que é sobre esses territórios que havia essa segunda modalidade de constituição do Ager Compasso. Tutela processual. Se existe um conflito entre o titular do imóvel dominante e o ente público, provavelmente a via de resolução era administrativa, embora a gente saiba que para relações eminentemente comerciais se utilizava o direito privado. Bom, nada impede de utilizar o direito privado em via administrativa, né? Mas isso também é especulação, não se tem informações sobre isso. Se for uma controvérsia entre o titular do imóvel dominante e terceiros, aí existem hipóteses diferentes. O Burdesi, que a gente viu que já defende a teoria da composse, naturalmente vai resolver isso por interdito possessório. O Casa, como entende que não pode ser posse porque não é uma relação pessoal, mas sim de imóvel com imóvel, propõe um interdito proibitório. Mas que interdito proibitório? Aí fica mais hipotético ainda. Ele extrai de uma sentença dos, vou pegar o nome certinho aqui, dos Inscriptiones Latine Libere Republicae, ILLRP, é tipo um CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum, só que dividido por temas, então é mais fácil de consultar. Mas também deve ter no CIL essa mesma inscrição. E está no número 517, que ele extrai dessa sentença, que eu não transcrevi aqui para ficar mais sucinto, qual seria o interdito proibitório utilizado por Ager Compascus. E como a gente vai ver, na época de Justiniano, já tinha caído há muito tempo em desuso o Ager Compascus em sentido estrito, que a gente está estudando aqui, não estaria na relação de interditos que a gente conhece no Corpus Juris Civilis, então teria sido perdido. Né? É uma tese interessante. Agora, se a relação é entre um titular e outro titular, que também tem esse senhorio, digamos assim, sobre o passo comum, aí a gente não tem absolutamente nenhuma informação sobre como que se resolvia isso processualmente. A gente sabe que é pelo uso ordinário, porque o Frontino falou isso, mas qual é o meio a gente não sabe. Qual ação, né, a gente não sabe. O Kaiser hipotetiza também que haveria uma actio in rem análoga a vindicatio servitutis e na ausência de fontes, se a gente precisa escolher uma solução, eu acho que essa é a melhor solução para a situação, considerando toda a natureza jurídica do passo comum. Agora, se é em via útil, se é de fato, aí já não dá para saber, né? É, muito bem. Bom, né? Ao longo de todas essas teorias, a gente já fica muito mais claro na nossa mente de que se trata essa natureza jurídica sui generis do passo comum, porque não é um direito punível erga omnes da mesma maneira que os direitos reais, porque, embora
seja uma ação análoga às ações em rem, não é uma ação em rem, provavelmente, né? E a tutela entre terceiros é meramente interdital. Então, como que se garantia é, essa continuidade da relação imóvel-imóvel se não existe um reconhecimento de realidade jurídica nessa relação? É a autoridade estatal que garantia a transmissão inter vivos e a transmissão causa-mortes do direito de passo e ius compassandi nesse agro compascus. E a gente pode ter uma suspeita de que era dessa maneira mesmo a partir de Flaccus, em 157, 9 e 10, do seu livro, novamente, né, o De Conditiono Agrorum, que diz que se aplica ao agrocompastos e a outros tipos de fundos também, como eu disse, são vários, o ius subsquequivorum. O que é o subsquequi... É até difícil de falar. Subsquequiva, né? A pronúncia reconstituída seria assim. Pelo que, aí eu sou obrigado a falar que pelo que eu entendi, mas eu posso estar errado, o subscritiva é um termo mais ou menos genérico para lotes de terra delimitados por um traço feito pelo agrimensor. Porque existem lotes de terra que não são limitados por traço. Essa é a segunda categoria que o próprio Flaccus dá no começo do seu livro. E para esses tipos de imóvel, existem certas regras aplicáveis que a gente chama de ius subscriptorum, né? O direito dos, não sei como portuguesar isso, dos subsessívios. Mas, enfim, provavelmente era dessa maneira que se tutelava essa relação também. É. Outra, outra coisa que impressiona, que eu já mencionei anteriormente também, é que a garantia de que essa realidade análoga vai se preservar no pasto comum vem do Estado e não de outra coisa, é que certamente a maneira de instituição por pacto privado, porque quando é por asignatia, é por asignatia, mas por pacto privado não pode ser uma emancipácio ou em iure cessio, porque não se trata de coisas mancípias, mas sim de bens públicos. E a grande razão de... Tá, tem razões históricas, mas deixa-se os problemas sobre se originalmente as servidões rústicas eram domínio ou não. O fato é que a grande razão de utilizar a emancipação e uricécio para estabelecer servidões prediais está na publicidade disso. E não só isso, mas também pela propriedade, que é a função própria, né, desse tipo de atos puerais et liberam. Então, você tem o magistrado, no caso em uricécio, tem as testemunhas, enfim. Isso acaba garantindo a realidade da coisa, né? Razão de ser. Por que que havia esse tipo específico de pasto? Bom, vamos recordar que no comecinho da apresentação a gente já viu três tipos diferentes de acepção para com Páscoa. Só duas acepções desses três tipos diferentes se integram ao ager com Páscoa em sentido técnico que a gente está trabalhando. Que existe uma razão de ser para pasto comum é evidente, porque as pessoas precisam de área para pastar, né? Mas por que esse tipo específico de pasto comum sujeito a esse tipo específico de disciplina jurídica? Existia uma suspeita, mas ao que me parece está superada, de que se trata de uma comunidade rural orgânica com uma administração própria. Isso está muito associado a teses continuistas, eu vou falar mais no final da apresentação, que tentam ver no agrocompascos a origem do feudalismo. Né? Uma dos argumentos utilizados para essa tese está na semelhança das expressões vicini, vicinus, que são abundantemente utilizados quando se tratam de agrocompascos, e de vicus, que seria exatamente esse tipo de organização agrária mais ou menos autônoma, sujeita a uma regra própria que existiria em Roma. Mas quando os gramáticos querem fazer referência ao vicus, eles não falam vicine, eles falam vicani. Então, certamente não está aí a razão de ser do ager compascus.
Em muitos casos, o Estado também reconhecia uma situação de ocupação, como a gente viu, era um dos tipos de constituição da Agrocompassos, a ocupação do terreno público já existente. É, Isso não se restringe ao Agrocompassos, como eu mencionei, a grande história da Itália e também das províncias são os patrícios ocupando os lugares e fazendo latifúndios imensos que depois da crise do século III ficaram arruinados e precisou ter um monte de constituições imperiais para manter a produtividade da situação. Então, assim como as outras categorias de terrenos públicos, os terrenos de compasco é, também seriam originalmente ocupados, depois o Estado vai lá e chancela, como, por exemplo, expressamente diz Higino Gromático, em 120, 12, 8, 12 a 18, né, do seu Tratado de Limitibus. Qual é, então, a razão de ser do passo comum? Bom, como eu já dei spoiler anteriormente, mas o passo comum, em geral, se trata de terrenos de pequeno ou médio porte, porque os grandes proprietários seriam titulares de agri-scriptuari, agri-scriptuários, que é um tipo de terreno público cedido com exclusividade mediante oneração, um pagamento, pode chamar de cânon ou de vertigal para o Estado, e são territórios muito maiores do que, às vezes, maior do que a própria cidade. Então, esses terrenos dentro da zona rural da cidade são de tamanho muito menor. E também seria de tamanho menor o fundo dominante em relação a agrocompascos. Daí está a razão de ser. Bom, a gente sabe que bom, uma das teorias da origem da propriedade está na distribuição por Rômulo ou por Nuno Pompílio do terreno de Roma, Bina Iugra. Isso parece muita coisa quando se vê, mas o tamanho de um Bina Iugra é ínfimo para sustentar uma família. Bom, na época de Rômulo e Remo, provavelmente ainda vigorava o direito gentilício em alguma medida, então as famílias seriam gigantes. Não daria para sustentar dessa maneira. E é claro que não necessariamente a gente está falando aqui de uma herédia, que seria uma Bina Yúgera, mas, de toda maneira, os pastos pequenos, de proprietários pequenos, muitas vezes de estrangeiros que conseguiram algum direito de conseguir a propriedade ou de praticar o comércio, que estão se assentando no lugar, ou de veteranos que recebem um lote de terra para não fazer revolução e passar a velhice longe de Roma, isso acontecia muito. é, Você não pode apacentar no seu próprio fundo, porque, como todos sabem, terreno para pasto é muito grande, maior do que para monocultura. Então, garantindo um pasto comum, ao mesmo tempo, você torna viável um tamanho razoável de pasto, porque somo do seu imóvel dominante quanto do dominado, do serviente, mas também garante possibilidades de maior cultura do imóvel dominante, porque, via de regra, não se pode plantar no pasto comum, porque, como se diz, é um terreno para pasto, né? E também de fertilização. A cultura feita no imóvel dominante é fertilizada pelo adubo produzido no pasto comum. Então, todo mundo ganha nisso, garante médios proprietários, médios produtores, etc. Bom, por que então a colônia não faz asignações privadas para esse tipo de pessoa? Se eu quero fomentar a produção, se eu quero dar terra para impedir revolução, por que que, do mesmo modo como imóvel dominante não foi entregue com exclusividade como propriedade provincial, o agrocompastos não é? Por razões de censo, razões censitárias e de eleição. A, o seu, as suas obrigações militares e as suas obrigações eleitorais e possibilidades políticas dependiam muitas vezes do tamanho de terra e onde está a sua terra. Então, você distribuir terra assim adoidado para muita gente acaba influenciando muito a administração da colônia e do Estado romano como um todo. Caminhando para o final, um
uma pequena abordagem histórica, né? Até agora eu falei de uma maneira sincrônica, ignorando que eu estou pegando autores de séculos diferentes, né? Mas, de fato, a maior parte das fontes, como eu disse, que a gente tem sobre o Ager Compascus são dos gromáticos e, portanto, do período imperial. Eles começam a produzir no século I depois de Cristo. Mas, para nossa sorte, a única Lex Agrária que nos chegou, a famosa Lex Agrária de 111 a.C., menciona diversas vezes a palavra Ager Compascus, e, ao que tudo indica, é no sentido técnico que a gente está trabalhando. Na linha 14 da Lex Agrária, se fala, é claro que ela é bem fragmentada, né? Mas se menciona a palavra agrocompascos e não se explica de que se trata. Ou seja, se Alex não fala qual é a definição do instituto ou a finalidade do instituto, muito provavelmente é porque já sabiam qual é a finalidade. Muito provavelmente é porque já estava em vigor há muito tempo em Roma. Então, em 111 a.C., já devia ser um instituto antigo. Como eu disse, ela é uma lei muito fragmentada portanto, surgiu uma teoria de que quando a Lex Agrária fala em agrocompásculos, ela não quer dizer agrocompásculos no sentido técnico que a gente está aplicando, mas tão somente um terreno público destinado ao pasto, como a Páscoa Colônia, que a gente viu, a Páscoa Colonarum, que a gente viu. Um exemplo de defensor dessa teoria está o Teruzzi, no seu artigo Studi sulla legislazione agraria di Roma, publicado no Arquivio Giuridico. Mas essa tese, eu penso que é melhor ser afastada, porque pouco mais adiante, na linha 25 da Lex Agrária, existe uma oposição nítida entre agricompascos e campo livre, ou pasto livre. Eu não transcrevi aqui, porque isso abriria todo um novo tópico na apresentação, mas também existe uma controvérsia dentro dessa controvérsia, porque o comecinho dessa inscrição começa com neive, e alguns, isso claramente é um adversativo, mas alguns suspeitam de que, pelo fato de estar quebrada a tábua onde está essa lei, o que estaria antes de naive é outra palavra mais completa, como latineive, ou algo parecido, e, portanto, a linha 25 não estaria opondo Ager com Pascos com Páscoa Colônia ou Ager Públicos em geral. Mas isso parece um pouco forçado, para forçar a tese de que realmente não estava falando de Ager com Pascos. A Lex Agrária também nos dá a informação de que reforça a informação de que se trata de um solo público e ainda menciona uma taxa devida aos publicanos. Então, o que é de se suspeitar que ocorra, porque quando se trata de concessão de imóvel público, geralmente havia taxa. Pois bem, a partir do século I, entre o século I e o século II, existe um começo de declínio do uso do agrocompastos nessa modalidade, grandemente incentivada pelas invasões para cultivo feitas no solo da Itália, que já mencionei um punhado de vezes. Que a gente tem, que resultou, até antes da reforma, não só na reforma de Graco, a gente vê na Lei Hélia Essência, que teve que limitar o número de hectares que um patrício poderia ocupar e também permitiu que plebeus poderiam ocupar, que todo mundo queria ocupar. Então, essa ocupação em massas de terras diminuir a utilidade de um passo comum, porque se você está ocupando terras, você vai apacentar na sua própria terra ocupada, você não precisa de uma figura, de uma comunária, né? Uma passagem de Frontino que menciona essas invasões, a gente pode encontrar em 48, 25 a 26, Liceu de Arte Mensoria. Portanto, com esse tipo de fenômeno e depois com a crise do século III, a gente tem a progressiva substituição dos pastos comuns por pastos condominiais. Na prática, também é um pasto comum, mas não é nesse sentido que a gente está mencionando.
que você tem propriedade, todo mundo tem propriedade sobre o passo comum, vocês só dividem a utilização desse passo comum, ou até mesmo o agrocompasco vai ser substituído por outras formas de vida agrária, como a enfiteuse do fiscus. O fiscus, só para relembrar, né, seria o tesouro do imperador. Começou com uma propriedade privada do imperador, mas depois assumiu contornos de tesouro público, transmitido aos imperadores e não por testamento, por oposição ao erário. O erário é o antigo tesouro da República, que durante grande momento coexistiu com o fisco. Mas o fato é que muitas terras públicas foram absorvidas pelo fisco com o progredir do Principado e do Dominato. Sobretudo depois do século III, essas infinidades de terras públicas eram concedidas em enfiteuse, que é um instituto relativamente antigo no direito, antigo não, tardia inserção no direito romano, para promover a ocupação do campo e o uso do solo mediante uma retribuição financeira. Então acabou caindo em desuso por decadência contextual mesmo, o ager com pascos. Mas, lembrando, o ager com pascos caiu em desuso, o pasto comum não. O fenômeno do pasto comum não. E aí a gente entra no problema da continuidade que eu mencionei anteriormente. Muitos autores querem ver o Ager com Pascos como a origem do que seria a ruralização do Império Romano no final da Idade Antiga, que daria origem ao feudalismo. Isso parece um pouco cativante, porque é sempre bonito encontrar continuidade, mas um instituto que entrou em decadência no século II dificilmente vai ter um continuismo com o Reino Lombardo, com o Império Carolíngio. Existiam vários outros institutos que explicam muito mais a feudalização da Europa, como, por exemplo, a enfiteuse dos terrenos do fisco, e a clientela estabelecida, né, nesses terrenos, do que o ager com pascos. Assim, eu não queria entrar nesse tópico, mas só para não parecer muito absurda a tese do continuismo, ela geralmente se apoia não no Instituto do Ager com Passos Romano, mas um hipotetizado compasco originário e pré-itálico. Mas não vamos entrar nesse tópico. Para encerrar a apresentação, eu separei uma passagem de Sévola, que é muito famosa sobre Ager com Passos, e eu vou usar aqui a tradução do Vasconcelos, até para divulgar um pouco, né? Apesar de já ter sido publicado há alguns anos e ter sido descoberto há alguns anos a tradução de gestos do Vasconcelos, é pouco conhecido ainda fora do ciclo da São Francisco, infelizmente. Essa passagem de Sévola, só para introduzir enquanto eu pego o fragmento, geralmente é utilizado como exemplo de Ager com Pascos e, diferente de todas as outras fontes que eu citei até agora, não está nos gramáticos, está em Sévola, está no digesto, né? Então seria uma fonte de maior peso. Mas como a gente vai ver, não se adequa. Digesto, livro 8, título 5, fragmento 20, parágrafo 1º. Sévola, livro 4 do seu digesto. Muitos habitantes de um município que possuíam diversos prédios compraram um pasto em comum para nele apacentarem seus rebanhos. O mesmo foi observado por seus sucessores. Porém, alguns daqueles que tinham esse direito venderam os prédios que lhes pertenciam. Perguntaram se nessa venda esse direito acompanhou o prédio, desde que a vontade dos vendedores foi alienar ambas as coisas. Respondeu que se devia observar o que fora convencionado entre os contraentes, e que, ainda no caso de não ser manifesta a vontade deles, esse direito passava para os compradores. Pergunto mais se um, Pergunto mais se um legatário a quem foi transmitida uma parte desses prédios poderá ter também direito à passagem comum? Respondeu que, como esse direito estava ligado ao prédio legado, passava igualmente ao legatário.
Então, parece, né, tem toda a cara de um pasto comum, mas tem alguns problemas. Essa pergunta foi dirigida a Cévola. Cévola é um jurista do século II. Como a gente sabe, no século II já não era muito comum o agro no estado extinto, mas não era muito comum o agrocompastos. Segundo ponto, aqui se fala de, vou ler novamente essa parte, diversos habitantes de um município que possuíam diversos prédios compraram um pasto comum. Bom, se eles compraram um pasto comum, já quebra o elemento essencial de área com pastos, que é um área público entregue por asignação ou ocupado e depois reconhecido pelo município ou pela colônia. Então, aí está o grande pulo do gato. Mas se trata de propriedade comum, o regime aplicado aí não vai ser exatamente de servidão, mas de condomínio. E num condomínio você observa a vontade das partes, que de fato é um elemento reiterado por Cévola em diversos momentos. Tem que se observar a vontade, isso foi até a vontade tácita, que observaram, seus sucessores também observaram isso. Bom, se eles observaram isso é porque eles podiam não observar isso. Então poderia ter uma mudança, né, nesse regime. É, também não existe nenhuma indicação nessa passagem de que houve um reconhecimento público do Estado nessa situação jurídica, e de fato não teria por que haver, já que são duas propriedades privadas. E, enfim, nota-se logo que é um pasto comum, mas não é agrocompastos. Então, são institutos diferentes e usos diferentes da mesma palavra. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Espero que tenha sido útil sobre esse assunto que eu particularmente gosto bastante, mas que é pouco explorado por essas bandas. Parabéns, Kundry. Eu, sinceramente, nunca tinha escutado falar disso e eu acredito que não seja muito presente em manuais de direito romano, os típicos. Eu pesquisei na Amanuenses, nem sequer tem no Corpus Civilis, né? Só tem nessa Lex Agrária, a ideia do Arger compassus. Então, compassus, então realmente é algo profundo. E aí tu toca justamente na parte, pelo menos na minha visão, mais difícil de todas dentro da pesquisa do direito romano, que é lidar com fontes não jurídicas, né? Lidar simplesmente com essa questão do que falaram para tentar construir um direito a partir daí. E eu falo isso porque eu também estou passando algo parecido agora na questão do edito provincial, né? Que são pouquíssimas referências que tem jurídicas. Tem um Gaio, né? Mas Gaio, ele sobre o que é não diz muita coisa, tem que ir para Cícero, para Tácito, para Papiro e por aí vai. E realmente é algo muito interessante. Eu não sei, eu te imagino muito na Itália, assim, tipo, andando naquelas ruas romanas antigas e, sei lá, quem sabe tomando de fazer, como é o nome do negocinho? A O Groma, agroma, e tu mesmo passa encomende um aí para ir na esquina da tua casa, com o metalúrgico, ele vai lá e faz e tu sai medindo. E isso é interessante, esse espírito prático, né? Ver como eles faziam e não só ler, né? Mas realmente tentar imaginar esses instrumentos e tentar ver a utilidade é, na prática daquilo, né? Eu saí um pouco do... Eu gosto também da teoria, mas essa questão de ver como os romanos fizeram o império, assim, com as próprias mãos, é interessante isso. E, sim, infelizmente eu não tenho muito a colaborar em relação ao assunto, né? Porque eu admito que eu não conheço muito, mas eu fico feliz de conhecer agora, porque realmente nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora eu acho que eu vou sempre refletir, né? Quando eu ver um terreno assim, como seria tratado isso no dito romano. Eu mesmo sou do interior, né? Sou do interior do Pará, então quando eu vou, a gente vê muito essa questão dos pastos e tudo, que às vezes não tem dono. A única pergunta, mais ou menos, não, nem é tão técnica, mas só uma questão comparativa que eu queria saber de ti, porque enquanto tu falava, eu só pensava nas clássicas definições de direito administrativo que a gente vê durante a faculdade, né? De terras devolutas, terras dominicais e todas essas definições. Será que teria algum paralelo ou distante com isso? As terras devolutas estão mais próximas, talvez fossem terras devolutas, pelo que eu pude entender, né? Mas mesmo assim, pelo menos no direito atual, não é tão refinado essa questão de usar para
para um fim específico, né? Como no caso do gado ou alguma outra coisa. Bom, sobre a Groma, eu realmente, se revelou um desejo meu de um dia aparecer com uma Groma. É que vocês vão ver a foto de uma Groma quando vocês precisarem, é uma coisa bem escrota, ela é grande, então é difícil você sair com uma Groma por aí. Mas, enfim, seria Eu acho que pitoresco eu vi mesmo. uma no museu. Eu não tenho certeza porque eu não tirei foto, né? Que tinha uma placa lá, não tirei foto, e eu obedeci certinho porque eu sou bacana, mas era uma groma. É. E quanto às fontes, de fato, não. O fragmento que a gente pode encontrar sobre Agar Compascus é esse do Cévola, que, como me parece para a maior parte da doutrina, não se trata de Agar Compascus no sentido que Alex Agar fala que os gromáticos falam. As fontes realmente estão nos gromáticos, não só sobre isso. O que a gente sabe sobre Limitácio, Asignácio, dos gromáticos. E tem muitos livros. É, só nessa apresentação, que foi sobre um ponto muito específico, que é a Água com Passos, já citei, acho que uns 4 livros de agrimensores diferentes, e eles são comentados uns para os outros, é uma produção farta. Então, e como disse, eles não são juristas, mas eles são técnicos, então eles prezam por uma técnica, ainda que não tenham uma formação jurídica. Pois bem, sobre as classificações de direito administrativo. Bom, eu não sei dizer, em história da dogmática, se os administrativistas franceses, imagino que são eles, né, partiram do direito romano para isso. Como, em geral, todo direito ocidental partiu, a gente pode, eu suspeitaria que sim, mas não havia essa classificação no direito romano. O que a gente tem são as coisas públicas, as coisas comuns a todos e as coisas privadas, né? E aí tem os debates, a divisão de coisas públicas e comuns a todos. Tem autor que gosta de ver controvérsia, mas não me parece que há exatamente uma controvérsia. É, e dentro das res públicas, é porque as coisas comuns a todos não são passíveis de objeto de propriedade, porque é o ar, né? É o oceano. Não fala que é o filosofismo do marciano, né? Ah, isso não é ele que quis pensar isso, mas se você olhar a lógica da coisa, você vai ver que só está entre as coisas, exceto o litoral, mas isso é uma discussão à parte, que de fato elas não são objetos de propriedade. Já nas coisas públicas, vai ter assim, mas a gente vê não por uma classificação, a gente vê por tipos de destinação em resoluções e casos concretos nas fontes do digesto. Então, quando se trata de coisas públicas que são praças, que são vias, que são termas, tem uma utilização diferente das coisas públicas, que é um campo nos arredores da cidade, que você pode locar. Originalmente, os sensores faziam isso, as locações sensórias. Isso na República, né? Porque depois cai em decadência o Instituto do Censor e passa, o imperador meio que toma conta disso. É, Agora, com terras devolutas, eu teria mais dificuldade de aproximar o conceito de água com pascos, porque se trata de território da, da colônia, não do Estado. A gente está tentando aproximar um modelo federativo, mas não é um modelo federativo. É, Trata de terras da colônia que são utilizadas de fato. Não, se a gente fala do agropecuário, aí ficaria mais parecido, porque muitas vezes esses agropecuários são de Roma mesmo, não é de uma cidade específica. Mas, é, sim, é interessante de ver isso, é porque muda o nome, muda as teorias, as classificações, mas a situação é exatamente a mesma. Se a gente vê o que aconteceu nas terras da Itália, e depois nas terras mais à parte mais ocidentais, no período do Império, e o que aconteceu no Brasil no século XIX, durante a colônia, se comparar institutos como as Sesmarias, com certos tipos de concessões dos ágares scriptuários, são situações, é um medievalismo em português, mas o instituto pode ser, mas o fenômeno jurídico não. E por isso que é sempre muito atual ler direito real e direito fundiário, principalmente em Roma, porque
a gente vive no mesmo mundo ainda. Se a gente pega assuntos como família ou alguns aspectos de obrigações, muda algumas coisas, mas propriedade e distribuição de terras, eu acho que a gente ainda vive no mesmo mundo, e se a gente tem um repertório tão extenso como que os gromáticos nos ofereceram, por que não recorrer a eles e tentar, né? O que eles fizeram foi um milagre. Até hoje é utilizada a divisão que eles fizeram na Toscana, até hoje é utilizado a divisão que eles fizeram na Sicília. É, os Estados Unidos aplica a mesma divisão por centúrias, ou aplicou pelo menos. É, enfim, eu me empolgo um pouco falando disso. Só mais uma comparação com o direito moderno, o direito fundiário agrário, né? Porque tem a questão também da CCU, né? Do contrato de concessão de uso para terra pública, que o INCRA pede, pelo menos no Pará isso é muito comum, mas acredito também que em outros estados, né? Em que pessoas estão ali numa terra pública, não tem como ter uso capião, mas também não tem como expulsar a pessoa, ela já está lá há muito tempo, aí dá essa ideia, né, de concede uso. Fica aí usando, mas lembra que esse terreno, digamos, não é teu, né? Só tem esse contrato, essa permissão do próprio Estado para estar aí. Mas é realmente não tem paralelos diretos, né? Só tô filosofando aqui. Essa questão de terra é muito complexa. Eu peguei um mapa do Pará uma vez para ver cada tipo de terra aqui. Caramba, tem um monte de categorias, assim, muito difícil. Eu lembrei agora, um paralelo mais próprio que a gente poderia fazer com terras evolutas em terrenos de colônias de municípios seriam os ager extraclusos, ou ager extraclusos, né? Basicamente, são terrenos não demarcados por subsequiva, ou seja, por limites, por traços que os gromáticos faziam, mas que estão demarcados pelo limite final da cidade. Então, está entre as terras designadas Viritim, né, e os terrenos Aquifini, que aí é mesmo uma terra selvagem. Os Sugromais até extraem da etimologia de Aquifini um trecho de Varrão para entender que é para manter os inimigos longe, mas entre uma coisa ou outra era ocupado ainda os terrenos, essa terra extraclusa, que também possivelmente deu origem a alguns áreas com pastos, como a gente viu numa passagem de Frontino, mas não é um modo originário de criar pasto comum.